pessoal! Vamos para mais uma análise do mercado futuro, uma análise semanal referente à movimentação que ocorreu na semana do dia 23. Pessoal, vamos iniciar pelo índice futuro. O índice futuro, galera, na semana passada, ele teve uma movimentação tanto quanto lateral, marcado por movimentos de impulsão, só que ele não conseguiu superar a região de 121.400. Ele testou essa região diversas vezes, né? Teve aqui 3 testes na região e não conseguiu superar essa pontuação. Tá? Ele encerrou a semana em queda, foi um fechamento de queda bem leve, de menos 0,10% em relação à semana anterior. A gente traçou aqui 2 pontos importantes. O mercado ele já abriu testando o primeiro ponto, que foi confirmando um viés mais baixista, onde as médias de curto e médio prazo estão apontadas para baixo, e a gente teve o teste na média de longo prazo. A gente tem esse suporte na região de 120 mil pontos, que é um suporte forte, que foi respeitado durante a semana com um rompimento falso. E caso haja a perda, né, a superação desse suporte, a perda desse suporte, o rompimento dessa região, a gente tem projetado um alvo um pouco mais embaixo, que é na região de 119.100 pontos. É uma região de nível de Fibonacci de 61%, então é uma região muito bem respeitada. Caso a gente tenha a perda dessa região novamente, a gente vai ter um suporte aqui na região de 118.300, que também é uma região de nível de Fibonacci que vai funcionar para a gente como um suporte. Pessoal, tendo um cenário mais otimista, a gente vai ter o índice se recuperando dessa queda no final da semana e tendo as sessões dessa semana marcadas por alta. Então, para a gente ter um cenário mais otimista, a gente tem que ter o índice negociando acima da região de 121, 121.800. E aí a gente vai projetar alvos para cima dessa região. Agora nós vamos analisar o dólar. O dólar futuro, pessoal, WDO FUT, ele foi marcado por um fechamento, né, de menos 3,34%, fechamento de queda, e o mercado ele se caracterizou na semana passada por uma forte queda no gráfico de 15 minutos. A gente teve aqui, ó, na região de aqui embaixo, na região de 5.193, a gente teve aqui na região de 5.100, 5.190, que na verdade são 5.19, 5.20, a gente teve uma região de suporte que foi respeitada. No momento, o preço negocia acima das médias de curto e médio prazo, que pode indicar para a gente que as próximas sessões vão ser marcadas por recuperação do ativo, né? A recuperação do futuro do dólar, já que ele não conseguiu perder essa região de suporte. A gente tem projetado por um cenário mais otimista a região de R$ 5,26, R$ 5,25, marcado pela região de topo anterior. A gente tem também a média de longo prazo, que atualmente está posicionada em 5,27, região de 5,30, que está posicionada e o preço segue negociando, né? A cotação segue negociando abaixo da média de longo prazo. Então, a gente tem aqui, no longo prazo, uma pressão mais vendedora. Então, a próxima sessão, ela pode ser marcada por um movimento mais altista, um movimento de impulsão mais compradora, para buscar a recuperação do ativo do curto prazo. No entanto, a tendência do futuro do dólar segue de baixa para o restante da semana. Nós vamos analisar agora o S&P 500, né? O futuro do S&P, ISP 500. O ISP, ele já foi marcado, ISP FUT, ele foi marcado por uma tendência de alta. A gente tem ele aqui nos 60 minutos. Durante a semana do dia 23, com um movimento de impulsão compradora, ele encerrou a semana nos 60 minutos um candle mais negativo e já abriu a semana em alta. A gente teve o fechamento da semana passada com leve alta de
cerca de 0,09%, e a tendência do ativo ela segue positiva, segue de alta. Nós fizemos a projeção para essa semana de que o ativo, de que o futuro do S&P, o índice, ele ia fazer uma correção até a região de 4.500 pontos, que era uma correção necessária devido ao rompimento dessa região de topo anterior, e a correção ela ainda não foi feita. Então, para um viés mais pessimista, para um mercado mais negativo, a gente teria a correção nessa região, considerando que o índice ele já opera um pouco mais afastado das médias de curto e médio prazo, então essa correção seria uma correção saudável. A gente tendo um cenário mais otimista, com pressão compradora, um movimento de impulsão já era esperado, com a projeção na região de 5.528, 5.520. O mercado hoje já abriu otimista, já abriu com o candle comprador, que tende a bater na nossa região de projeção. No momento a gente tem uma região de suporte um pouco mais embaixo, que é essa região de projeção de Fibonacci em 4.510, 4.514. Essa região entre 4.510 e 4.514 vai funcionar como uma região de suporte. Então, nós vamos agora para a análise do milho futuro, CCM FUT. O milho, pessoal, nessa semana, ele operou um pouco mais lateral, respeitando a região de 95,10. Semana passada, ele respeitou essa região de 95,10. A gente teve as médias apoiadas para baixo, indicando uma pressão mais vendedora. No caso de um cenário mais positivo, a gente tem o ativo buscando a região de R$ 96,00. E no caso de um cenário mais negativo, como informado no relatório emitido pela Flip, a gente vai ter alvos na região de 94,60, 94,30 e um alvo um pouco mais afastado na região de 93,99, que seria a região de 99, pessoal? O futuro do milho, ele já abriu buscando a nossa região de projeção, ele já abriu buscando a nossa região, e a gente pode projetar uma região mais afastada para a próxima sessão, numa região de projeção de 100% da movimentação da semana passada, na região de preço de R$ 93,00. Então, permanece um cenário mais pessimista. Bom, o futuro do boi gordo, a gente tem BGI FUT operando com um cenário mais pessimista, um cenário mais negativo, com médias no momento cruzadas, mas a média de curto prazo apoiada para baixo, e a gente tem o mercado negociando abaixo dessa média. A semana passada ela foi marcada por um movimento mais lateral, a gente tem aqui o mercado oscilando entre duas regiões de preço, que é a região de 316 e a região de 309, e a gente tem no momento o mercado trabalhando otimista, o mercado no curtíssimo prazo abriu em baixa, mas trabalhando com um candle verde, um candle comprador nos 60 minutos, mas a expectativa é de baixa, a expectativa é que ele venha buscar essa região de 309, que é o suporte mais próximo e é a região de fundo mais próximo. Caso a gente tenha uma frustração desse cenário, que ele venha romper novamente as médias e buscar a região de 316, negociando acima da região de 317, a gente vai ter um cenário mais comprador, no qual a gente pode posicionar, projetar alvos para a região de 318 e 319. Esse cenário mais otimista é um cenário um pouco mais complicado, dado o contexto atual. É possível que o mercado ele venha fazer uma correção um pouco mais forte, buscando o suporte, e para depois ter uma reversão e voltar às altas. A gente vai analisar agora o futuro do café, o café ICFF FUT. A gente tem o café operando em alta, uma tendência de alta muito bem consolidada. A semana passada ela foi marcada por movimentos de impulsão comprador, rompimentos de topo, correções mais breves. A gente teve aqui
uma projeção, né, uma expectativa de que o futuro do café viesse, a cotação, né, do café viesse buscar uma correção na média de curto prazo, que seria uma correção na região de 230, 234. A gente vê que o mercado ele já abriu em alta, mas num cenário mais pessimista, a gente teria como suporte a região de 229 e a região de 227. O cenário mais otimista, com o mercado mais comprador, a gente vai projetar alvo para a região de 246. É isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Não percam a análise e vocês podem baixar o nosso relatório com toda a projeção para o mercado futuro durante essa semana do dia 30 por meio do nosso grupo no Telegram, o Flip Informa. É isso, até o próximo vídeo.